Bom dia, boa tarde, boa noite, bom fim de semana a todos, a todas e a todes que estão aqui neste momento no curso de Gestão Escolar Pública e Democrática. Eu sou Renata Calaça e esta aula faz referência à nossa segunda semana de curso. Serão 30 semanas ao todo. Esta é a gravação da segunda semana de curso, que tem como título O princípio democrático na escola, sua dinâmica, complexidade, meios de implementação e desafios. Hoje, nós vamos trabalhar, então, este conceito democrático dentro da escola, dentro de nossas vidas, os desafios, as possibilidades. E, para isso, nós estamos aqui com a presença do professor Ivan, que vocês já conhecem, o formador da turma 5 e 6. Professor Ivan? Bom dia. Que todos estejam bem. E que tem que lembrar que pode ser boa tarde, também pode ser boa noite. Que todos estejam bem e que a gente possa passar pelo processo democrático nesse curso, que é um curso para que os nossos gestores tenham condições de trabalhar na sua escola com muito mais tranquilidade, com fundamentação e com democracia. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, professor Ivan. E estamos aqui também com a professora Nilza, ela vai se apresentar, é a formadora das turmas 7, 8, 9 e 10. Professora Nilza? Olá, pessoal. Espero que todos e todos estejam bem, na medida do possível. Estou integrando esse time maravilhoso, né, do Ivan e da Renata. Já era formadora da coordenação de gestão, com outros cursos, né, e em razão da demanda por este curso em específico, né, eu estou me integrando neste momento à equipe de formadores. E aí a gente já inicia no terceiro encontro, né? Então, temos o encontro 1 e o encontro 2 em processo, né? Então, a partir do terceiro encontro, a gente já inicia. Agradeço muito, né, por ter tido a oportunidade de estar discutindo uma temática tão relevante, né? Então, pensar a democracia no espaço da escola é um desafio, né? Praticar a democracia dentro da escola, né, é algo, né, que a gente tem que trilhar com muito cuidado, e aí, sobretudo, pensar uma escola justa, né? Então, neste curso, são essas as questões, né, como a Renata coloca, né, que estão no centro, né, no centro das discussões, né? Pois bem, eu me chamo Nilza, sou professora de Sociologia da Secretaria de Educação desde 2000, e espero fazer um bom trabalho, né? Espero que a gente consiga construir, né, trabalhos interessantes, ações interessantes dentro da escola. E aí eu devolvo a palavra para a Renata. Bom, dando início, então, à nossa segunda semana, nós precisamos colocar para vocês que a cada aula nós faremos uma retrospectiva, uma rememoração, né? A gente precisa lembrar o que tivemos na semana anterior, porque ele é sempre um crescente, um contínuo crescente desse conhecimento que a gente traz para vocês, que a gente compartilha com vocês. Então, normalmente, em sala de aula,
presencial ou síncrona. Um aluno é convidado a fazer esta memória, mas como neste caso aqui, nós três dentro desta sala e vocês nos assistindo, nós faremos essa memória. Mas lembre-se, você que está assistindo esse vídeo aqui hoje, você pode ser chamado para fazer a memória da semana 2 na semana 3. Então, faça com muita atenção, se precisar anotar, anote no seu caderno e que você tenha um bom aproveitamento, um bom aprendizado. Na semana 1, nosso encontro foi presencial, ele ocorreu na EAP, e na quinta-feira, como houve paralisação e uma assembleia geral, a aula foi gravada. A aula está disponível no AVA, e então vocês podem assistir, vocês podem fazer as atividades presenciais que estão destinadas para aquela aula. Elas também foram transformadas em atividades digitais, para vocês conseguirem fazer o que foi feito na aula presencial. Essa semana 2, nós vamos estar organizando também o que foi feito em sala de aula. Vocês vão ver que vai ficar uma atividade para ser feita online. Mas na primeira semana, nós iniciamos falando um pouco da questão administrativa do curso, da carga horária dele, que vocês podem ver isso na semana 1, e também fizemos uma apresentação de cada gestor e cada gestora com o seu propósito. Qual foi o seu propósito quando você, gestor e gestora, assumiu a gestão da escola ou quando você decidiu que você ia assumir? O que você queria? Para que você se tornou um gestor? Por que você se tornou um gestor? Qual era a intenção, o seu propósito? É muito importante, gestor e gestora, que você saiba encontrar esse propósito. E aí, então, você deixa registrado para nós. Uma outra questão também que nós fizemos foi passar um vídeo, que vocês também podem ver no vídeo da semana 1, um vídeo que falava sobre o foco. E aí houve comentários. Na aula presencial, especificamente, nós não conseguimos passar esse vídeo, porque esse vídeo estava na internet. E a EAP não tem um sistema de internet, a internet dos dados pessoais de vocês é difícil acessá-los. Mas vocês podem assistir o vídeo que está disponível na plataforma AVA. A segunda parte do nosso encontro presencial foi uma apresentação das nossas teorias e das nossas metodologias. Para todo o ato, para todo o processo que você promove, é preciso estar baseado em teorias que vão gerar automaticamente metodologias correlatas a elas. Então, nós trouxemos, desde 2019, para o curso de gestão escolar, a metodologia, uma teoria filosófica, que é a da teoria pragmatista, a teoria filosofia pragmatista. A teoria filosofia pragmatista, ela nasce nos Estados Unidos com John Peirce, com John Dewey, com James Peirce, perdão, com James Peirce, com John Dewey, e a gente tem essa origem aqui com eles, e depois tem uma corrente europeia também que cresce muito com a sociologia dos problemas públicos, e na sequência com uma cultura da experiência, cultura que a gente está trazendo para cá como metodologia da cultura da experimentação. Elas estão correlacionadas. Como o nosso currículo ele segue a linha da pedagogia histórico-crítica, nós temos a teoria crítica como também um dos fundamentos do nosso curso aqui. E essa teoria crítica, casada com o pragmatismo, nos traz
essa complexidade de pensarmos processos educativos emancipatórios que possam garantir a liberdade de se expressar, a construção a partir de seus contextos, um reconhecimento de um progressivo conhecimento materializado e que serve para nós de base para que a gente consiga seguir mais adiante. Mas reconhecendo e olhando os problemas que possam acontecer na escola, sendo eles problemas incorporados, reconhecidos e materializados pelo público, por essa grande comunidade escolar. Então, na verdade, vocês não vão agir sozinhos, vocês precisam agir sempre em coletividade, inclusive reconhecendo os problemas e encontrando as soluções para solucioná-los. Inclusive, também localizando as possíveis causas. Quais são as hipóteses para esses problemas existirem? Quais são as possibilidades de solucioná-los? Esse processo é coletivo. É coletivo baseado em evidências, porque nós somos ciência, mas não numa evidência como dado como a grande, majestosa ferramenta. Porque nós, como somos críticos e pragmatistas, nós também reconhecemos que os valores, e somos pós-críticos também, né? E somos pós-positivistas. Os valores, os interesses pessoais, eles estão sempre incorporados nas tomadas de decisões. Então, o dado é importante? Sim. O dado reconhecido de uma maneira científica e não de uma maneira sensitiva. E aí, isso faz com que o dado nos dê base para deliberar, mas essa deliberação é incorporada das nossas intenções também. Porque a gente sabe muito bem que existem dados que provam muitas coisas nessa história da nossa vida, da nossa gestão escolar e educacional. Mas nem sempre o dado estando ali na nossa frente, ele faz com que o gestor e a gestora ative uma deliberação para ele. E essa ausência de ação está pautada nos valores que os gestores têm. Então, reconhecer que o dado em si, ele não é a grande e majestosa ferramenta, mas ele nos ajuda a deliberar, a tomar decisões, tá? Porque quando perguntarem para vocês, gestores e gestoras, por que vocês tomaram tal decisão? Compraram um ar-condicionado, reformaram o banheiro, vocês têm que ter uma informação substancial para poder responder. Não dá para dizer, porque era preciso. Então, gestão baseada em evidências ajuda vocês a nisso também. Bom, e feita essa recapitulação, as atividades estão lá no vídeo da semana 1. Quem não fez, corre, pode fazer. E, é claro, quem não esteve na aula presencial. Nós vamos partir, então, efetivamente, para a aula da semana 2. Na essência, é democracia, democracia na escola. E eu vou convidar o nosso professor Ivan para dar início a essa dinâmica, porque, vale lembrar, o exercício de nós três aqui é fazer com que essa aula, esse encontro, na verdade, seja baseado e pautado na metodologia ativa. Então, nós vamos chamar vocês para o trabalho sempre e quando possível. Então, professor Ivan, já vou compartilhar aqui. Pronto, professor Ivan. Então, nós temos essa segunda semana de aula, democracia na escola. Já fizemos esse momento de memória, que é sempre feito por um cursista, mas aqui foi feita por mim. Preciso lembrar também que o AVA ainda existe, tem as atividades da primeira semana, elas estão aqui no setor de acolhimento e ambientação, e o vídeo para vocês assistirem de teorias e metodologias, ele está aqui nesta semana. Deixa eu dar um recado importante dessa parte.
vocês têm que fazer, principalmente aquelas pessoas que não assistiram a primeira semana, têm que assistir o vídeo e fazer a tarefa que está sendo pedida no vídeo, e o mais breve possível, porque a gente vai estender mais uma semana o prazo, mas já era para ter sido feito. Então, vamos prestar atenção nesse detalhe. Tá? A gente vai estender um pouquinho mais o prazo, mas mesmo assim, providenciem essas atividades, porque as atividades na AVA são feitas toda semana, tem atividade na AVA. Ok? Obrigado, Renata. De nada. Vamos dar sequência. Nessa parte do Mentimeter, vocês têm que colocar uma palavra que defina democracia. E tem 3 formas de você conseguir entrar no Mentimeter para você colocar essa palavra. Ou você vai digitar esse link, que vai cair nessa página, ou você vai entrar neste endereço e colocar este código, que vai também aparecer nessa página, ou você pode usar esse QR Code, que também vai aparecer nessa página. Assim, aqui você vai escrever a palavra e vai submeter. No Mentimeter, é até interessante que as coisas se repitam, porque você não sabe o que o outro falou. Mas no que você vê a repetição, você vê as ideias que prevalecem. E aí a gente vai ter uma ideia de todas as turmas, porque não vai ser... isso aí não é só da turma 5 e 6, é da turma 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e agora, das turmas da Nilza também, 7, 8, 9 e 10. Então, ao entrar aí, vai aparecer todas as definições de democracia com uma única palavra. Então, é bom a gente observar que nós temos 3 possibilidades. Ou por esse link, ou pelo link aqui mais o código, que ele vai pedir um código, você vai colocar esse código, ou pelo código de barras, ou pelo código de barras, não, pelo QR Code, no qual você pode também conseguir pelo celular, ok? Gente, é importante que a gente preste atenção que essas atividades, elas nos trazem uma noção de como estamos dentro do todo, de quem está participando com a gente, para a gente ter uma ideia do que está o nosso pensamento. Isso nos ajuda a entender isso. Essa é uma das nossas atividades. A Renata vai colocar agora para a gente ver como é que tem o resultado até o presente momento. Como é que está o resultado de quem já entrou lá e já colocou uma palavra. Quem não colocou ainda pode colocar. Olha as palavras que estão se expressando com maior ênfase. Liberdade, coletividade, direitos, igualdade, equidade, compromisso. Olha bem, como a gente tem dentro da democracia tantas palavras que definem isso. E a gente observa que a palavra que chama mais atenção é a coletividade. Não esquecendo que temos que, quando ter essa coletividade, respeitar os direitos, principalmente com a equidade, que não é você ter somente uma maioria absoluta, mas sim que essa maioria esteja voltada também para todos os direitos daqueles que também têm dificuldades, têm algum tipo de dificuldade. Mas presta atenção às palavras que chamaram mais atenção: direitos, coletividade e liberdade. Acho que isso ficou muito bom e espero que vai ficar melhor ainda, porque a gente observa que cada momento, cada inserção de palavras que estão acontecendo mostram várias coisas assim, ó, o poder de poder escolher, decisão coletiva, expressão, responsabilidade, escolha, oportunidade. Olha o tanto de coisa que está envolvido nessa coletividade que a gente tem dentro de um processo democrático. Um outro ponto também interessante, né, que poderia trazer, né, a nossa reflexão como grupo, né, como um conjunto, né, no conjunto, né, das nossas discussões das turmas, né, é entender, por exemplo, essas palavras, né, como a coletividade, ela chegou bem forte, né,
a relação que isso tem, né, com a prática na escola, né, e como que essas palavras, elas estão, né, elas estão sendo operadas, né, no cotidiano, né, elas estão ao nível do desejo, né, então eu associei democracia à coletividade porque eu desejo que dentro da minha escola a coletividade seja uma prática, né, então assim, são muitas as reflexões, né, que a gente pode fazer em torno dessa nuvem de palavras, né? Então, depois da nuvem de palavras, né, nós trouxemos aqui um vídeo para dizer o quanto que é desafioso, né, o quanto que é um desafio, né, partilhar as relações, né? Então, tem essa dimensão micro da democracia, né, que a gente precisa entender, né? Como que se dão essas relações, né? Então, assim, trata-se de vida real, né? Como que essas relações são construídas, né? De forma que dão sustentação aos processos democráticos, né? Então, é a partir dessa reflexão que agora a gente vai soltar o vídeo. A democracia não é fácil. Governo do povo é uma bela palavra. Mas a democracia, ninguém se iluda, também tem seus problemas. Que sabor que vocês vão querer? Ah, 4 queijos. Calabresa. Eu sou vegetariana. Margarida. Mas só tem pizza? Eu quero pizza de camarão. Não. Pera aí, calma. Quantas fatias tem cada pizza? 8. Tá. Quantas fatias cada um come? Eu como 2. Deixa eu fazer uma conta aqui. Vamos fazer o seguinte, somos 10. Então vamos pedir 4 pizzas para começar, são 32 fatias, dá 3 e pouco para cada um. Daí, se faltar, a gente fica... Boa ideia. Mas dá para pedir 2 sabores. Boa, isso. Então, que sabores? Calabresa. Eu quero margarita. Peraí, gente, olha que sugestão aqui. Uma marguerita, que todo mundo gosta. Uma calabresa, que quase todo mundo gosta. Uma metade camarão, metade 4 queijos. E a outra metade milho, metade frango. Pronto. É que eu sou vegetariana. De milho. E a marguerita? E a pizza doce? Vai pedir sobremesa. Tá bom. A de camarão é mais cara, tá? Não, então tira de camarão e troca por... Margarita. Gente, mas só tem Eu pizza. sou vegetariana. Pois é, a democracia tem muitos problemas, mas não existe nada melhor que ela. Segunda aqui sou eu. Traz 4 pizzas de sardinha. Rápido! Tu ouviu? Ô, pessoal, vamos votar, ó. Quem quer trocar de camarão por marguerita? Alguém quer trocar camarão por calabresa? Você não votou. Pra mim, tanto faz. Tá bom. Calabresa, então. Anotou? Sim, uma marguerita, uma calabresa, uma metade calabresa, metade 4 queijos, outra metade milho, metade frango. Perfeito. A conta, de qualquer forma, vai ser paga por todos. É bom que todos decidam. Poxa, acabou a calabresa. Você não votou. Agora reclama. Da próxima vez já sabe. Por mais problemas que tenha, não há nada melhor que a democracia. Saúde! Saúde! Esse é um vídeo do Estamos Juntos. Eu compartilhei no meu Instagram, mas ele retrata bem essa dificuldade. Então, o que nós gostaríamos que vocês pensassem que a democracia, ela pode ser difícil, mas ela talvez... Peraí, vou repetir, tá? Bom, esse é um vídeo do Estamos Juntos. Estamos juntos. Vocês podem encontrar no perfil do Instagram do Tamo Juntos também. E eu compartilhei no meu perfil do Instagram Calaca Renata. Ele retrata bem o quanto a democracia, por mais difícil que ela seja, ainda é a melhor forma de nos relacionarmos, quando nós podemos manter esse diálogo. E eu vou chamar agora a professora Nilza para dar continuidade nessa temática, trazendo para nós alguns trechos de falas dos teóricos que nós reportamos para vocês. É claro que fazer uma leitura completa destes artigos e desses livros é extremamente importante. Nós vamos deixar todo o material que construiu essa aula
na bibliografia, na descrição dessa aula também. Então, vocês podem ir na fonte que nós utilizamos, mas aqui, para ficar bem mais fácil, mais rápido, uns trechinhos para vocês. Agora eu compartilho. Então, pessoal, fazendo um link entre o vídeo e esses trechos, né, que nós trouxemos para reflexão, a primeira palavra, ele começa com a primeira palavra e também ao longo do vídeo, né, ele vai trazendo que é o problema, né? Então, a problematização, né? A problematização da vida, né? Então, e aí a gente olha para dentro da escola, né? Nós vamos nos deparar exatamente, né, com a problematização, né? E aí, como essa primeira frase que a gente trouxe para a reflexão, né? A gestão pública se volta para atendimento das necessidades e interesses do cidadão, e aqui sem exclusão, né? Então, o vídeo, ele traz, né, uma reflexão também, essa dimensão da diferença, né? Então, as diferenças, né, elas existem, né, para serem construídas alternativas, né, para responder problemas, as problemáticas, né? Então, a gestão pública, né, ela está dentro dessa dimensão, né, de responder aos interesses públicos, né, aos interesses coletivos, né, na perspectiva, né, dessa inclusão de diferenças, né? Tanto é que a gente tem, né, alguns marcos, né, legais, né, que trazem, né, algumas políticas públicas, né, que dá essa dimensão da inclusão. Então, quando a gente traz aqui o Bobbio, né, para discutir ou para refletir, né, acerca, né, da compactuação, né, os contratos que são colocados, né, a nível coletivo, né? Então, aqui o recorte que nós fizemos, né, é que em sua obra A Democracia é caracterizada como um compilado de regras fundamentais pactuada por uma espécie de contrato, né? Então, vocês percebam, lá mesmo no vídeo, né, existe, ainda que não seja formal, né, de uma maneira informal, né, existe uma pactuação, né, sobre, né, os desejos, né, do coletivo, né? E aqui para Ribeiro a gente trouxe, né, que a democracia moderna ela é provocada pelos direitos e não pela representação, né? Então, o pacto, né, ele precisa, né, trazer os direitos, né, porque somos sujeitos de direitos, né? E aqui tem uma dimensão da representação, né, essas duas discussões, né, que a gente entende a democracia representativa e a democracia participativa direta, né? Então, assim, existem diferentes dimensões, né, da democracia. Vivemos, né, a democracia em diferentes dimensões, até porque a gente traz outros teóricos, né, que a Renata, inclusive, vai trazer, né, um texto, né, do Dewey, né, que ele diz que a democracia é um modo de viver, né? Então, viver democrático, né, é um modo de viver, né? E aí, quando a gente diz um modo de viver, é um modo de viver sustentado por uma ética, sustentado por uma moral, né? E sustentado, sobretudo, né, por uma dimensão cognitiva, né, que instrui uma ação, né? Então, assim, o que é essa dimensão cognitiva, né? Então, a gente vai estar discutindo isso, né? Como que se instrui, né, a minha ação dentro de uma ética e de uma moral democrática. E a gente trouxe aqui o Rivera, né, que diz que a ideia de democracia, o significado de democracia, deve ser continuamente explorado e, de novo, examinado. E aí eu paro aqui um pouco, né, para refletir por que tem que parar, tem que examinar, né? Tem que ser continuamente descoberto e redescoberto, redesenhado, reorganizado, né?
Ao mesmo tempo, as instituições políticas, econômicas e sociais, nas quais ela está assentada, precisam ser redesenhadas e reorganizadas para introduzir as mudanças no desenvolvimento de novas necessidades por parte dos seres humanos e de novos recursos que existam para satisfazer estas necessidades, né? Então, assim, a ideia, né, de trazer algo, né, de estar modificando, né, isso tudo porque faz parte do que existe de essencial na natureza humana, né? Então, a natureza humana, ela muda, né? Então, o homem, ele se modifica a partir do seu meio, né? Então, assim, quem diria que, sei lá, 20, 30, né, anos atrás, nós precisássemos de uma legislação que instruísse, por exemplo, algumas normas cibernéticas, né? A lei, que eu esqueci a lei daquela atriz, né? Enfim. Então, assim, são modificações, né? Em razão disso, né? Os instrumentos que são oferecidos pela democracia, ela modifica, porque o homem, né, a necessidade humana, ela modifica, a relação do homem com o meio se modifica, né, e em razão disso, são criados, né, o homem constrói, né, de forma criativa, diferentes respostas, né, para os problemas, né, que se depara, né? Então, pode rodar. Só complementando, Nilza, nós vivemos, o planeta viveu e está vivendo um processo de pandemia. Isso mudou completamente, para muita gente, inclusive, para outras menos, para muita gente mais, o processo de organização do trabalho e do estudo, quando você considera que estudar possa ser o seu trabalho. O que isso provocou, né, da consequência do processo pandêmico na vida das pessoas? Quando nós temos qualquer elemento que muda a nossa forma de relacionamento, nós temos também uma necessidade de nos reorganizar nos nossos acordos, inclusive. Nós tivemos que dar aula mediada por tecnologias. Esta aula, este encontro que nós estamos tendo aqui neste momento, ou que fosse o encontro síncrono pela internet, onde todos estavam nos seus espaços mediados pela internet, exige uma reorganização das práticas que antes eram presenciais, mas o princípio daquelas práticas pode ser trazido para cá, para uma relação mediada pela internet, mas com as formas de agir adaptadas a elas. Então, uma das coisas que a gente pontua, por exemplo, é como estarmos em sala de aula virtual. É algo que vocês possam fazer para refletir, que nos pegou nesse processo de pandemia. De surpresa, muitas pessoas não estavam preparadas para ter aulas pela internet, ou ministrar aulas pela internet, e nós precisamos entender os problemas que seriam ocasionados por isso. Ao entender estes problemas, nós precisamos pensar em quais serão estes novos acordos, pensando em Bobbio. Quais serão esses novos acordos que nós precisamos pactuar coletivamente? E não é uma imposição dessas regras. As regras precisam ser feitas por todos. Caso contrário, elas poderão não ser obedecidas, possivelmente, por alguém. Mas quando a regra ela é feita por todos, eu gosto de trazer a frase, né? Façamos nossas regras ou façamos nossas as regras. Porque quando o pacto é feito coletivamente, a regra é feita coletivamente, as pessoas precisam executar as regras porque elas sabem que não executá-las vai gerar uma palavrinha que apareceu na nuvem de ideias, né? Na nuvem de palavras, a responsabilidade. A falta da responsabilidade de alguém gera um dano para todos, para o coletivo. E, no caso, a sanção também precisa acontecer, porque democracia não é
ausência de regras, é regras executadas por todos, porque todos, assim, entendem a necessidade de executá-las. E, no caso, disciplina, o cumprimento das regras e a ausência do cumprimento das regras gera-se uma sanção. É assim que Ellen Ostrom, por exemplo, que a gente não trouxe aqui, mas que trabalhou com a teoria do bem comum, ela pontua que em sociedades democráticas a gestão do bem comum funcionou porque todos entendiam a necessidade daquele bem comum ser preservado. E se alguém não o executasse adequadamente, se alguém infringisse as regras coletivas, também a pessoa já saberia da sanção. E o pacto de qual ser a sanção também é por todos. Então, a gente pensa bem na escola, o que foi pactuado democraticamente, o que foi executado de acordo com o pacto coletivo e o que não foi executado, o que foi feito com a não execução. Como vocês responderam a isso? Ok? Então, pessoal, a gente trouxe aqui o Dewey, né, com esse termo, trazido pela professora Renata, mas inspirado totalmente nas reflexões do Dewey, a ideia de inteligência social reflexiva, né? E assim, o que isso aí tem a ver com democracia, né? O que a ideia de inteligência social reflexiva tem a ver com democracia, né? Então, a gente parte da pegada da cooperação, né? A ideia de cooperação, né? Então, como né, que eu consigo entender, né, a lógica do teu argumento, né? E aí, em tese, entendendo a lógica do teu argumento, eu estou entendendo como que você pensa, né? Por exemplo, em resolver um problema, né? Então, assim, o Dewey, ele dá relevância a essa instrução cognitiva, né? De como que eu entendo a lógica do outro, né? Como que isso... e aí, eu entendendo a lógica do outro, né? Eu parto de uma... né? Eu vou por um processo de uma cooperação reflexiva, né? Então, assim, a ideia da inteligência social reflexiva, né, ela parte daí, né? Então, mas para que eu tenho que instruir? Para que eu tenho que ter essa cooperação reflexiva, né? Então, é exatamente isso aí que vai constituir, né, ou que vai orientar uma atitude que se transforma em um comportamento, né? Então, por isso que o Dewey coloca, né, isso, e aí quando eu divulgo, né, eu explico, eu publicizo, né, essas ideias, né, e aí eu gero um grupo, né, mais cooperativo, né, em maior volume, né, então eu tenho, né, essa ideia, né, da inteligência social reflexiva, né, que se constitui, né, um grande, vamos dizer assim, um grande patamar, né, de construção realmente, efetivamente, das relações democráticas, né. Bom, e aí a parte, eu não sei, você quer complementar, Renata, orientar mais? Tá tranquilo, pode seguir. Tá, e aí a partir disso, a gente traz aqui a reflexão, né? Que democracia podemos fazer na unidade escolar, né? Como que eu entendo, o que eu entendo por democracia, né? E que democracia eu consigo fazer dentro da escola onde eu trabalho, né? Então, é exatamente entender os limites da democracia, né? Bom, o outro ponto, né? Quais espaços podemos usar, né? E aqui a gente fala efetivamente de espaços físicos, né? Espaços institucionais, né? Espaços socioafetivos, né? Então, assim, como que nós podemos mobilizar os espaços que já existem ou então fortalecê-los, né? Que institucionalmente a gente tem, por exemplo, o conselho, né, conselho escolar, o conselho de classe, a assembleia, o Grêmio estudantil,
né, os fóruns, né, fóruns de educação, né? Então, assim, são espaços, né, que nós podemos, né, institucionalmente existem, né, a partir da lei de gestão democrática, mas como podemos fortalecê-los, né? E que caminhos podemos tomar, né? E esses caminhos que podemos tomar, né, é exatamente o tomar juntos, né? Porque partimos de um lugar comum, né? Estamos em um lugar comum, né? E é sobre esse lugar comum que podemos falar, que podemos responder, né? Que podemos problematizar, né? Bom, chegamos no nosso momento de condução das atividades para reforçar as aprendizagens desta semana 2. Nós preparamos para vocês uma atividade para ser feita coletivamente no AVA, a partir das reflexões que foram dadas aqui, que foram solicitadas aqui, ou que foram realizadas em sala de aula síncrona. Vocês irão, divididos em equipe, realizar um trabalho no Wiki, no AVA, lá no AVA, que é o Moodle da EAP. Essa atividade consiste em elaborar uma carta compromisso ou um manifesto à democracia. Vocês vão definir isso coletivamente, escrevendo um texto coletivamente. Vocês vão ver que é bem rico preparar um texto com mais alguém, que, mesmo que não seja no mesmo momento, mas que você entre lá, dê a sua contribuição, se posicione, faça o processo cooperativo que a democracia precisa, pede, e que vocês, concordando com a democracia, sabem bem fazê-la. A carga horária indireta, por sua vez, como já foi dito em outros momentos, ela é completamente destinada à construção do projeto interventivo local, o PIL. E aqui, nesse momento, vocês vão trabalhar em equipe gestora. Estando ou não o parceiro ou a parceira da gestão escolar participando do curso. Mas vocês podem, durante a semana, dialogar com o seu companheiro de gestão, com a sua companheira de gestão, e fazer uma análise crítica, pensar reflexivamente como estão esses espaços de gestão democrática da sua escola. Como vocês têm feito a democracia acontecer de fato na escola? Quais são os seus desafios, os seus gargalos, os seus pontos positivos e os pontos negativos? Vocês precisam ser muito sinceros, porque, no fundo, garantir que a democracia se faz plenamente dentro da escola, a gente sabe que não é uma verdade, porque o mundo, a democracia está sendo reflexiva, nós estamos fazendo uma análise no processo democrático no mundo. A sua escola não vai deixar de ter esse processo. A sua escola não vai deixar de ter pessoas que estejam questionando os processos democráticos. Então, sentem com seus companheiros e gestores, reflitam sobre os limites democráticos dessa escola, os espaços democráticos dessa escola, os pontos positivos e os pontos negativos, e a possibilidade de fazer uma democracia ainda melhor. Vocês vão elaborar tanto a carta manifesto, a carta compromisso ou manifesto, como essa análise da unidade escolar, vão realizar no máximo uma lauda e meia. Não pode ser muito grande. Por quê? A hora indireta, a unidade escolar vai apresentar na semana que vem. Já vai, porque vai ser a primeira etapa da construção do PIL. Uma análise, um raio-x da sua própria unidade escolar. O quanto que a sua unidade escolar consegue ou ainda precisa melhorar no processo democrático, ok? E aí eu vou chamar meu colega Ivan para finalizar este momento.
Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, no final dele, vocês vão observar que tem essa apresentação chamada avaliação. Vocês vão lá na plataforma, vão procurar um emoji e vão mostrar esse emoji de acordo com o que vocês acharam sobre a aula. Sejam sinceros, até porque isso faz parte da nossa reflexão também das nossas aulas. Obrigado. Obrigada a todos e todas e todes, e até a semana 3. Nilza? Obrigada, pessoal, e até a semana 3.